Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Ah, os clichês na arte. Depois da excelente recepção do meu vídeo falando sobre os clichês que afetam a parte visual das obras, eu decidi tirar um pouco mais de leite dessa vaca e falar mais do assunto. Porém, dessa vez eu vou me concentrar apenas naqueles clichês que eu acho ruins e que afetam especificamente o design dos personagens. Então, sem enrolação, como primeiro clichê, eu coloquei o mais ridículo de todos, que é quando o tamanho dos seios da personagem reflete a sua personalidade. É o quê? Meus amigos, quando se trata de libertinagem, os japoneses não brincam em serviço. Nesse clichê, você tem duas personagens femininas em uma obra que possuem personalidades minimamente diferentes. E essa diferença é refletida no tamanho dos seus atributos. A personagem que é mais bem dotada, por assim dizer, normalmente vai ser mais simpática, alegre e acessível. Enquanto a personagem que tem um perfil mais de tábua, normalmente retratada como tendo uma personalidade mais forte, séria, às vezes um pouco mais brava, com algumas até mesmo sendo tsunderes. Vez ou outra você encontra alguma obra... Tipo, eu já ouvi esse termo aí até em reserva não, em... Ai, caraca, Steam Gates também, uma parte dele chama... O que significa isso, tsundere? Gente, me perdoa, eu sou leigo mesmo nisso, sou tiozão. O que significa isso? Resumindo, mulher com... Eu não vou repetir essa palavra. Enfim, se eu puder colocar em outras palavras para poder repetir, assim, é aquela garota que reclama do cara que mais gosta. Uai. Ah, tá. Bom, enfim, tsundere, tá bom. Tá, agora entendi. Que tem esse clichê no design da personagem. Em Bleach mesmo a gente encontra alguns casos disso, como por exemplo com a Yoruichi e Suifong, e até mesmo com a Rukia e a Orihime. Personalidades opostas e tamanhos de seios opostos. Mas daí vem a grande pergunta. Muito respeito. Por quê? Por que os caras fazem isso? Esse tipo de coisa nunca tem uma única resposta, mas é evidente que um dos motivos é pelo fetichismo, né? Porém, tem mais caroço nesse angu, pois essa abordagem aí nada mais é do que uma perversão, uma degeneração do conceito de contraste no design de personagens. E agora senta que lá vem explicação. Ser aplicado em vários contextos, inclusive contraste de personalidade. E o objetivo disso é simplesmente porque ao colocar personagens tão antagônicos juntos, você ressalta o que cada personagem tem de mais particular em si. Muitos personagens da ficção que tem algum tipo de relação próxima possuem algum elemento de contraste. Capitão América e Homem de Ferro, Timão e Pumba, Kira e L, Kuwabara e Yusuke, Kagome e Kikyo, a lista é praticamente infinita. Inclusive o Japão tem a sua própria variante de contraste, que é aquela abordagem do Oni azul e Oni vermelho, onde o personagem que representa o Oni azul é mais calmo e racional, enquanto que o vermelho é mais energético, teimoso e selvagem. Pior beleza, Eric, mas o clichê não era sobre o pai? Pior que tem uns heróis ali também da Marvel não, da DC, que eu já vi naquele Liga da Justiça Sem Limite. Eu acho que é o Columba e Rapina, eu acho que é isso. Um da cor azul e o outro da cor vermelha. O da cor vermelha eu acho que ele é mais energético realmente. O outro da cor azul ele é mais brando. Pelo menos assim apareceu na animação, pelo que eu me lembro ali, quando eles lutaram com aquela armadura lá. Que acho que o Hades que fez, se eu não me engano. Mó da hora, inclusive, esse episódio. Aonde que ele entra nisso daí? Pois é, meu amigo e minha amiga, eu acho que todo mundo aqui conhece a regra 34 da internet, né? Se existe algo no mundo, então alguém já criou uma variante disso envolvendo safadeza, sem exceção. Então, em algum momento do espaço-tempo, os japoneses pensaram que seria uma excelente ideia aplicar esses conceitos e teorias de contraste nos seios das coitadas das personagens, fazendo isso refletir as suas personalidades, criando assim uma versão de Oni azul e Oni vermelho, só que com peitos. Você geralmente vai ver esse clichê nesses animes de harém e romance tranqueira. Que é isso aqui?
Não sei ler isso aqui não. Aonde o personagem tem várias garotas pra ele escolher. É um clichê bem bobão. Agora, como segundo clichê, eu coloquei uma certa tendência que existe em obras asiáticas de evitar traços de pessoas mais velhas dos personagens principais das obras. Boa parte dos designs japoneses sempre apelam para a juventude, então eles evitam colocar personagens muito velhos no elenco principal, ou se colocam, não é raro eles ocultarem traços que deixem aquele personagem com cara de velho. Parte disso pode ser explicado simplesmente pela questão demográfica. É natural que os autores criem personagens com uma idade próxima do público-alvo para tornar eles mais relacionáveis. Porém, eu acredito que tem mais caroço nesse angu, pois apesar dos animes terem sim um grande foco no público adolescente, eles também se focam muito nos adultos, até porque a garotada não tem grana para gastar com merchandising. Eu creio que um dos vários motivos adicionais que existe para esse tipo de design é simplesmente porque os japoneses são completamente obcecados pela juventude. Para muitos japoneses, a fase em que eles eram mais novos, em especial o ensino médio, é o melhor momento das suas vidas. A vida adulta no Japão é basicamente uma vida de responsabilidades com muito pouco tempo livre. E aí entram esses animes, mangás e games que servem como uma válvula de escape para essas pessoas fantasiarem sobre uma vida melhor. É por isso que existe essa quantidade gigantesca de animes que se passam em ambientes escolares. Até anime que não faz sentido ter escola, eles arrumam um maldito jeito de enfiar isso no enredo. Essa abordagem, além de chamar a atenção para as pessoas que estão nesse período escolar, também chama a atenção de adultos que querem fantasiar sobre uma época mais simples e feliz das suas vidas, imaginando coisas das quais ele gostaria de ter vivido, rodeado de amigos, interesses românticos e até superpoderes. É basicamente uma fantasia de poder. Então, como a juventude é muito valorizada, isso acaba se refletindo nas obras, pois os caras querem criar personagens que vendam, né? No ocidente a coisa é bem diferente. Nós não temos problema nenhum em consumir obras com personagens mais velhos e maduros. Eu não gosto nem um pouco desse clichê da obsessão pela juventude, pois eu gosto de variedade nos personagens. E sempre ficar se limitando a traços joviais dá uma empobrecida nos designs. Sem falar que você também começa a se cansar de ver um vilão com mais de 500 anos de experiência perder para um garoto de 15 anos. Eu gosto muito mais de obras que colocam uma variedade etária maior no elenco principal dos personagens, sabe? E que essa idade realmente seja refletida no seu design, como no caso do nosso grupo em Final Fantasy VII, onde todo mundo tem uma idade bem variada e isso é perceptível na aparência de cada um, com exceção do Vincent, que não envelhece, e do... Caraca, esse tal do Vincent aí que ele mostrou agora, esse de vermelho aqui, caraca, ele parece uma Madara, mano, ô louco. E isso é perceptível na aparência de cada um, com exceção do Vincent. Lembrou um pouco, assim, tirando essa parte aqui que o Madara não tem isso, mas lembrou um pouquinho por causa do cabelo, assim, nesse estilo. Que não envelhece, e do Red 13, que não é humano, né? Personagens mais velhos, além de gerarem um bom contraste com os mais novos, também permite explorar temas mais sérios e maduros na obra. Além disso, personagens mais velhos também podem trazer uma sabedoria e maturidade que complementa bem a jornada dos personagens mais jovens. É aquele personagem que é o famoso mentor, né? Melhor ainda quando a obra tem coragem e envelhece os personagens ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito charmosa. Já tomei spoiler de como eles vão ficar. É sério? Putz, já tomei spoiler aqui, mas ok. Caraca, mané, que da hora. Ô, louco, mané. Pô, ela vai ficar assim, mano. Caqueticona, enfim. Bom, enfim, ok. Faz o quê? Faz parte. E envelhece os personagens ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito charmosa e torna os personagens mais reais e relacionáveis aos nossos olhos. Até por... Mano, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Isso que ele tá falando eu super concordo, porque, mano, acho muito legal quando você vê, por exemplo, vou usar isso sempre como exemplo porque é uma coisa assim que, poxa, me marcou muito, que é Dragon Ball e tal, como eu já falei, repito, é um anime que eu ainda gosto, embora, né, eu não tô acompanhando o mangá, eu não tô vendo essas novas fases, a não ser a única nova fase que eu vi foi o Dragon Ball Super, até a fase do Torneio do Poder. Vi o filme também eu só esqueci o nome agora do filme, mas que o Gohan ele tem aquela forma bestial e o Piccolo também tem uma forma lá nova. Só foi a única coisa nova de Dragon Ball que eu vi até agora foi isso, tá ligado? Mas eu acho muito maneiro, por exemplo, eu acompanho Dragon Ball desde quando eu era criança, literalmente, tá ligado? Eu era criança. Eu tinha o que, 10 anos, 9, não lembro agora. Depois de Yu Yu Hakusho e Cavaleiro do Zodíaco, que foram os primeiros que eu comecei a assistir, depois veio Dragon Ball, que eu comecei a assistir. Eu acho que foi no 11, se eu não me engano, no SBT na época.
E o Goku pequenininho, tá ligado? Na fase clássica ainda. E aí, do nada, você vê ainda ele na fase clássica, ele crescendo, e pô, com 18 anos ficou grande, fica, caraca, que maneiro isso. E você vê a evolução dele, tanto no crescimento de estatura, no caso, como de desenvolvimento de personagem e tal, se bem que agora no Super ele ficou meio idiota, tá ligado? Mas até o Z, ele, pô, você vê aquele traço brabo até a saga do Majin Buu, meu irmão, tá ligado? Aquela seriedade da cara do Goku e Vegeta enfrentando o Buu, no caso. E você pensar que o Goku era aquele personagem bobinho que não sabia de merda nenhuma da vida, tá ligado? E aí você vê ele crescendo, se tornando um pai, tendo família, sendo o cara mais forte do anime, tá ligado? Entre outros também que cresceram junto com ele. Você vê o Kuririn, que também era... Ele ainda é pequeno, mas assim, junto com o Goku ali, que também cresceu na obra. Eu particularmente acho muito maneiro quando o cara não faz igual um Pokémon da vida, que o Ash tem 14 anos, já tem o quê? 30 anos, tá ligado? Eu assistia Pokémon com 14 anos, se eu não me engano. Quando o Ash, Misty e Brock ainda eram um trio ali, tá ligado? O moleque, eu acho que ele tinha 14, 10, eu não lembro agora. Não sei se era 10, se era 14, eu não lembro. Mas o cara não sai dessa idade. Ele vai fazendo Pokémon em Pokémon e X, Pokémon não sei o que, X, Y, Z, LGBTQ mais I, não sei o que lá. E o cara ainda tá com 14 anos, ou 10, não lembro agora. Enfim, é 10, né? Ele tinha 10 anos. Ou seja, o cara não sai de 10 anos. E já tem 30 anos Pokémon, tá ligado? Eu particularmente acho isso ridículo. Quando o personagem ele tá ali anos, tipo 10, 15, 20 anos, 30 anos, mas ainda tem 10 anos. Pô, pelo amor de Deus, o que? Peter Pan, caralho? Calma, cara. Porque todo mundo aqui vai ficar velho, né, gente? Agora, por último, eu coloquei o clichê que está na capa do vídeo. As famigeradas armaduras femininas que deixam a maior parte do corpo exposto. Algo que eu chamo carinhosamente de biquínis metálicos. Não é novidade que, especialmente em obras de fantasia, as vestimentas de muitas personagens femininas são bem reveladoras e priorizam mais a sensualidade do que a funcionalidade das vestes. Exato. E foi justamente esse o ponto que as pessoas mais reclamaram sobre o quão irrealista e descabida essa abordagem é se tratando de armaduras. Mas vamos ser honestos aqui, pessoal. Será que fazer esse tipo de design realmente é um problema? Na minha humilde opinião, a resposta é aquele bom, velho e confiável depende. Eu já expliquei em outro vídeo que existe propostas de design que são realistas e outras que são estilizadas. Essa aí claramente estilizada, não é feita para fazer sentido. E eu creio que exigir um realismo absoluto aqui não é a jogada certa. Em obras de fantasia, o que a gente mais vê são armaduras que não fazem sentido nenhum. Pô, saindo um pouquinho de jogos aqui, como ele mostrou do Conan também, que pô, não faz muito sentido, mas né, ok. A proposta era mostrar o shape do Arnold Schwarzenegger na época. Mas outros também que não faz sentido com relação a filme, saindo um pouquinho de jogos, né? Ou, sei lá, os 300. Pô, qual é a armadura dos caras? Nenhuma. Era uma cuequinha, barriga tanquinho, uma capa e vai lutar com lança e escudo. E é isso. Não tinha nenhuma proteção. E o elmo. E só a única coisa de armadura que eles tinham era o elmo. Pra proteger eles, tá ligado? Não faz sentido, mano, tá ligado? Sejam elas com pouca ou com muita proteção. Uma armadura para uma obra de fantasia não precisa ser acurada realisticamente. Porém, é desejável que ela seja incrível para não te tirar da história, né? Por mais que realisticamente falando, uma armadura como essa aqui não seja prática, ela ainda assim consegue nos vender a ideia de que é uma armadura feita para proteção. Porém, fica muito mais difícil vender essa ideia com uma armadura de biquíni, pois ela vai totalmente de contra o que a gente entende por armadura, né? Ela carece de credibilidade, balançando assim a nossa suspensão de descrença, sendo necessária uma escrita muito bem feita para a gente conseguir aceitar esse tipo de design. Muitos tentam encontrar algum tipo de justificativa para se usar esse tipo de design mais libidinoso. Às vezes o uso de pouca roupa faz parte da cultura guerreira daquele mundo, só que é aquilo, o público não engole qualquer coisa, né? Então o negócio tem que ser bem planejado. Eu nunca vou esquecer aquela desculpa esfarrapada que o Kojima deu pra justificar o design da Quiet de Metal Gear, falando que a personagem andava quase totalmente despida porque ela respirava pela pele. Ué, então é assim que as piriguetes respiram? É pela pele também? É por isso que elas não sentem frio? Cara, eu lembro até hoje, mano, quando eu tava morando em São Gonçalo ainda, 4 da manhã eu descendo pra ir trabalhar. E tava naquela época de frio. Eu descendo todo agasalhado com casaco, luva. Eu tava até com o meu coturno já, que eu já tava trabalhando de vigilante e tal. Uma calça por baixo da minha calça de vigilante. Com touca. Eu fui pro ponto de ônibus. Eu acho que era sábado pra domingo, se eu não me engano. E me aparece uma menina também no ponto de ônibus, chegando do baile funk. Um shortinho e um top.
E descalça ainda. Eu falei, mano, caraca, quase que eu dou minha roupa pra ela, mano. Tá maluco, mano? Meu amigo, se for pra dar um migué vagabundo desse, eu prefiro que a pessoa simplesmente seja honesta, como um Yokotaro da vida, por exemplo, que disse pra projetarem a Chubi daquele jeito, pois ele gosta muito de mulher. Eu sou safadão. A sensualidade no design é um assunto polêmico, mas na minha visão, se isso daí é algo bom ou ruim, vai depender totalmente de uma coisinha chamada execução. Designs de personagem nos ajudam a contar histórias, e se a sensualidade é relevante para se contar uma determinada história, então ela não somente pode, mas deve ser utilizada. Existem obras que usam a sensualidade de uma forma muito bem executada e que conseguem enriquecer as suas personagens e enredos. Além disso, nós não podemos nos esquecer que existe uma coisinha chamada artes plásticas, né, pessoal? E esse tipo de arte é muito conhecida por usar a sensualidade como recurso estético, mas o grande problema com esse tipo de design é que a maioria dos autores usam esse artifício única e exclusivamente para um eti barato, despropositado e muitas vezes degenerado. E são nesses casos aonde eu acho esse clichê de armadura ruim, quando o design é feito única e exclusivamente para satisfazer fetiche. Não tem mais nada ali além disso. Então o problema nunca é a sensualidade, mas sim a forma como ela é implementada na história. Até porque quando o negócio é bem escrito, meu amigo, a gente compra qualquer ideia. E agora eu quero saber as ponderações de você que assistiu esse vídeo até aqui. O que você acha sobre esses clichês que a gente falou? Compartilhe a sua visão com a gente, beleza? E também não esquece de recomendar mais clichês para aparecerem aqui nos próximos vídeos. E para finalizar, eu quero agradecer aos valorosos membros desse canal que apoiam a criação de conteúdo, em especial ao João Arthur por ter retornado como membro. Valeu por essa força, meu bruxo. E basicamente era isso que eu queria falar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bom, tá aí, gente. Mais um vídeo aí. E, mano... é muito clichê mesmo, cara. Na moral, mano. Eu pensei que... Quando eu vi aqui a thumbnail, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa sobre... os personagens terem a mesma aparência, assim, naquele desenho 3D, mas não, é algo mais embaixo. Bom, mas o que eu tinha que falar, eu basicamente já falei na metade do vídeo aqui. Eu fui, conforme ele foi falando, eu fui dando meus pontos aqui, conforme ele ia falando. Então não tenho muito mais do que falar, senão eu vou ser muito repetitivo. Mas é isso, tem muito clichê de fato, às vezes existir desnecessariamente desnecessário, a não ser quando a proposta do anime é esse, tipo o Rascudo XD. Né, ô Charlotte? Bom, mas fora isso, né, em alguns momentos é realmente paia, mas acaba em alguns momentos também não tirando, tipo o Maid Dragon, por exemplo, que, mano, é um show disso também muitas das vezes, mas ao mesmo tempo a animação é muito boa, a comédia é boa, então meio que a gente consegue deixar isso de lado, né? Mas agora essa questão de armadura, ser um biquíni... Só falta o cara chegar e dar uma desculpa, tipo, ah, não, é que o biquíni da personagem, ela tem um campo de força na parte que é só pele, então por isso que parece que ela não tem nenhuma proteção, mas na verdade se ela receber um golpe ali, ela vai ser protegida. Tá que o pariu. Pronto, ajudei os caras a dar desculpa. Mas é isso, gente, eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, espero que vocês tenham curtido, vamos deixar o like aí pro camarada, tá? E é isso. Vou ficando por aqui só com mais vídeos, até a próxima. E valeu!